Para falar em texturização, e eu tenho essas manequins com esse cabelo, mas notem, ela chega com as pontas finas, ó, tá vendo? Essa é a boneca como chegou, a manequim como chegou. Mas essas pontas finas, elas me trazem uma reflexão e eu quero alertar você sobre isso, tá? Texturização, nós vamos sempre entregar aquilo que o cabelo precisa e nunca a mais. Se tu terminar um corte de cabelo e ele, ao secar, está dentro daquilo que tu e a cliente entendem como ideal, ali permanece o correto. Então alguém vai falar assim, olha lá o Paulo Bassani é o louco da textura. Não, eu busco o acabamento que satisfaça aquilo que a minha cliente deseja como visual no seu dia a dia. Se ela vai usar amassado, se ela vai usar escovado, se ela tem progressiva, se é um cabelo grosso, se é um cabelo que tem pouco volume, muito volume. Vamos parar para pensar. Eu vou colocar uma imagem aqui desse cabelo. Deem uma olhada nesse cabelo. O que vocês acham dele? Conseguem acompanhar? Esse cabelo é um cabelo, veja, um cabelo denso. Se eu falar que essa moça tem um cabelo natural, vocês não acreditam, né? Esse é um cabelo natural. Vejam, é um cabelo que tem muita espessura, ele é denso e ele está cortado todo em camadas, certo? Na técnica de camadas que a gente ensina passo a passo como realizar, tanto a estrutura quanto o acabamento. Esse tipo de cabelo desta moça me exige uma técnica de texturização. Agora, este outro tipo de cabelo, ele me exige outra pegada de acabamento. Por isso que nós temos que ter o quê? Repertório. Repertório de cortes, repertório de técnicas de acabamento e não ficar só refém do ou do que fazem parte. Para vocês terem uma ideia, o corte das duas moças é o mesmo corte, o mesmo movimento, a mesma técnica. O cabelo delas fala o que é, tá? Mas o que acontece? Eu tenho a mesma figura, ele tem uma direção, que é representado por uma figura, ele tem um comportamento visual que me identifica a técnica. Pronto, vai lá e vamos cortar. E claro que não é tão simples assim, mas a gente começa a olhar um cabelo desse, nós temos que saber para onde foi a mecha. Foi para cima, foi para trás, foi para frente, foi em que ângulo, foi numa mecha fixa, foi numa mecha móvel. É tranquilo isso. Mas eu quis mostrar para vocês, porque eu tenho uma introdução para que vocês entendam como fazer acabamento e texturização. Tá? A moça que estava antes, ela só usa o cabelo cacheado. A primeira, essa moça aqui, ela só usa o cabelo liso. Então, mas elas têm o mesmo elemento de corte. Elas têm a mesma figura geométrica de corte, mas o acabamento e os comprimentos e as decisões de onde eu vou começar ou terminar são diferentes. Mas eu tenho que bater o olho e tenho que identificar. Essa moça, ela me exige um tipo de texturização. No caso, uma sequência de texturizações e alguns movimentos. Já a moça que eu acabei de postar, essa me exige um roteiro de acabamento, o outro cacheado me exige outro roteiro de acabamento. Por que eu quero alertar para vocês isso? Porque eu preciso ter repertório para falar sobre texturização, porque eu preciso entender como que a minha cliente se comporta. Vamos supor, ela é uma cliente que só vem ao salão, aliás, que ela só usa o cabelo amassado, ondulado, ativa, seca com um difusor, ela nunca escova. Ela me exige um tipo de textura. Agora, se ela é uma mulher como essa, dá só uma olhada, vamos supor. Esta aqui, ela usa o cabelo, é o mesmo corte, tá? É o mesmo elemento, a mesma figura geométrica, a mesma técnica. Esta mulher, vamos supor, que ela vem ao salão, mas de vez em quando, esta mesma mulher, ó, é a mesma foto dela, tá? Ó como muda o aspecto, mas o som é o mesmo, o elemento é o mesmo, a geometria é a mesma, a técnica é a mesma.
Mas esta cliente, que por vez ou outra, no caso, o exemplo que eu estou dando, ela escova o cabelo de vez em quando e também usa ele ondulado. Veja, ela me exige que eu faça o acabamento. Para quando o cabelo estiver liso, escovado, não haja uma marca, fique leve e fluido, não caia uma bolsa aqui na cara dela, em franja. Não fique caindo um bolsão, como um tijolo ao redor do rosto dela, parecendo um Cocker Spaniel, que é o que eu vejo muito, cabelos ondulados. A frontal parece isso aqui. Quem conhece o Cocker Spaniel? Falta acabamento, falta movimento de figura, mas falta o acabamento. Se essa mulher vem e ela usa o cabelo liso de vez em quando, no dia que ela vem cortar, eu escovo o cabelo dela. E mesmo ela falando assim, Paulo, eu quero ficar ondulada hoje. Então tá bom. Mas hoje, como eu sei que tu escova ele prancha de vez em quando, para que eu tenha certeza que o meu acabamento fique perfeito, quando tu escovar, eu preciso escovar porque eu tenho certos movimentos que eu só consigo realizar com o cabelo liso e escovado.